Olá pessoal, dando continuidade aos nossos conteúdos, sobre os descritores do SAEP e as questões do Enem. Nós vamos trabalhar hoje reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração de recursos ortográficos e ou morfossintáticos. Quando uma pessoa se comunica com outra, para que esse ato se realize com eficiência, é necessário que ela seja capaz de fazer uma adequação da linguagem à situação de comunicação. Para elaborarmos um texto, vai depender das escolhas que fazemos, sejam das escolhas de palavras, sejam das estruturas morfológicas ou sintáticas. Isso quer dizer que essas estruturas, essas palavras que são feitas através dessas escolhas, é de acordo com a formação, a estrutura e a disposição das palavras. Em alguns casos, em certos textos, o autor opta por períodos para dar um efeito de velocidade. Outros causam efeitos de estranhamento. Cabe ao leitor identificar os efeitos causados pela escolha de determinadas estruturas ou de um recurso ortográfico, como por exemplo os sinais de pontuação, as reticências, as exclamações e as interrogações. Esses mecanismos são tão comuns na nossa escrita que se juntam com outros como o uso do itálico, negrito, caixa alta e do tamanho das fontes. Tudo isso serve para que compreendermos melhor o que o texto quer dizer de algum modo. A transgressão da ortografia padrão, ou seja, fugir um pouco daquela ortografia correta, nos aproximando do discurso. Tudo isso está presente nos textos narrativos e também nos gêneros textuais, como por exemplo, poemas e propagandas. Essa liberdade de escrever o texto está muito presente nos poemas, nas propagandas, como eu havia dito antes, e tem o uso da metalinguagem, que isso traz um efeito de sentido no texto. Alguns recursos ortográficos. O uso da metalinguagem, que é usada para descrever algo sobre outras linguagens, objetos, quer dizer, é a linguagem falando da própria linguagem, que tem a função de esclarecer, refletir, tudo sobre a própria comunicação. Um exemplo disso é a linguagem que é usada nas bulas dos remédios, nos dicionários. Um exemplo também, bem prático, da nossa TV é o programa Vídeo Show, que é um exemplo forte de metalinguagem, que é o código da televisão, que é feito, o programa tem a linguagem para falar da própria TV. Aí nós temos algumas funções da linguagem que funcionam, que influenciam essa adequação, certo? A primeira delas aqui é a função poética dos textos, são poética, a própria mensagem, para criar efeitos expressivos. Predomina muito na poesia, na prosa literária, na publicidade, Tudo isso traz essa conotação do elogismo, construções estruturais, a polissemia, que é a função de vários significados. Nós temos a função emotiva, que tem a função de exprimir emoções, sentimentos. Está presente também nas propagandas, que tem a função de provocar os leitores para que eles sejam comovidos a comprar determinados produtos. Um exemplo é a caixa alta, como temos aqui a propaganda da Maisena, que está o nome aí em destaque, lembrando que Maisena é uma marca, porque o produto que tem dentro da embalagem é o amido de milho. O nome Maisena é marca, Aí tá esse nome Maisena, ele está escrito em negrito,
que serve para destacar o nome, né, do produto. Aí nós temos também o itálico. O itálico que tem esse destaque aí, que tem a função, que é usado para expressar uma fala, para destacar. Destaca também as palavras estrangeiras no texto e por isso aparece com essa leve inclinação e distorção da grafia. A interjeição também é muito importante como efeito do texto, né, decorrente da exploração, tipo de recurso, né, que é uma palavra que ela é invariável dentro das classes gramaticais, que serve para exprimir sentimentos, emoções, né, como por exemplo, né, atenção, cuidado, avante. A pontuação, dentro da pontuação nós temos as exclamações, né, que são marcadas pelo sinal muito conhecido que a gente aprende desde o ensino fundamental, né, que provoca a entonação exclamativa. As interrogações no final das frases interrogativas, de maneira direta ou indireta. Por exemplo, será que vai chover? Que susto! Um exemplo bem prático é o apresentador Silvio Santos, né, que ele usa muitas falas dentro da sua comunicação, as exclamações, as ações, interagindo com o auditório. Como ele fala, né, quem quer dinheiro? Silvio Santos vem aí, né, tá sempre com aquela expressividade. Esses recursos ortográficos possibilitam a leitura de elementos superficiais do texto, né, que tem vários gêneros textuais, como a piada, a charge, né? E na prova do Enem a gente vê muitas charges, né? Como por exemplo, nos textos de humor, letras de música, tem um tom humorístico, irônico, para utilizarmos dentro da compreensão textual. Aí nós temos aí a resolução de uma questão dentro desse tema. Localize as relações entre os recursos expressivos e efeitos de sentido. Aí nós temos aí Romeu e Dalila. Que olhar é esse, Dalila? Olhar de tristeza, de mágoa, de desilusão. Olhar de apatia. Tédio, solidão. Sorte. Pensei que fosse conjuntivite. Aí na tirinha há um traço de humor. Se a gente analisar e começar a descartar as alternativas, onde está esse traço de humor? Que olhar é esse, Dalila? Olhar de tristeza, mágoa, desilusão, olhar de apatia, tédio, solidão ou sorte? Pensei que fosse conjuntivite. É interessante, o humor, existe essa quebra, né, do que vem sendo dito. Se a gente analisar aqui, a gente vai perceber que houve uma quebra aí. A alternativa D é cômico em decorrência da distorção, porque no primeiro balão dá a impressão de querer saber o que está oculto por trás do olhar. Em seguida, ela revela a tristeza que sente. Ele considera a sorte por não se tratar de conjuntivite. Né? O texto Trem de Ferro. Aí nós temos café com pão, café com pão, café com pão. Virgem Maria, que foi isso, maquinista? Agora sim. Café com pão, agora sim. Corre cerca, aí seu foguista, bota fogo na fornalha que eu preciso. Muita força, muita força, muita força. Oh, menina bonita, do vestido verde, me dá tua boca, pra matar minha sede. Oh, vou-me embora. Nasci no sertão, sou de Oricuri. Oh, vou correndo. Vou na toda que só levo pouca gente. A poesia de Manuel Bandeira. Aí veja a expressão capão, repetida por 3 vezes no início do poema, sugere o quê? O barulho do trem, a voz do maquinista, a conversa dos passageiros, a voz da menina bonita
Ou o do sertão, quando ele diz café com pão, café com pão, café com pão, automaticamente a gente já imagina o quê? O barulho do trem. Né? Aí esse poema traz questão de expressão.